Hey folks! Samurai aqui! Hoje nós vamos falar de logística. Logística. O que tem a ver logística com a nossa atividade? Pois é, se tem uma qualidade que professor tem que ter é de logística. O que é logística? Hoje a gente trabalha muito com pequenos grupos. Pequenos grupos, a sala às vezes também não é tão grande e a gente tem que entender, e eu vejo muito professor se perder porque não pensa na logística da montagem do treino. Quando eu vou montar um treino, eu tenho que entender, por exemplo, se aquelas pessoas que estão ali, o espaço que eu tenho, se isso aqui vai casar. Às vezes eu vou fazer treino de jiu-jitsu e parece que a sala está lotada. Aí o professor faz um treino que ele começa aqui, aí eu vou ter que rodar para cá, não sei o que, ele vai acabar lá nos 3 metros depois de onde começou. A sala tem, sei lá, 30 metros quadrados, tem 60 caras dentro da sala. E porque ele pensou isso antes de vir, aquele treino acaba ficando ruim. Então a gente vai fazer o treino e eu tenho que fazer, eu caio em cima do outro, o outro se machuca, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer o treino, aí ele não tem a mesma dinâmica porque eu não faço sem me preocupar com o que está à minha volta. Acaba sendo isso muito ruim. Claro que eu estou usando o exemplo do jiu-jitsu, mas na nossa atividade, assim, às vezes a gente fala, pô, hoje é o dia do cara fazer, um cara vai aprender a fazer swing, o outro vai aprender a fazer não sei o que, ou seja, todos exercícios que precisam de uma atenção, precisam de um espaço, lembra? O swing, a bola está balançando aqui, alguém que está aprendendo, essa bola pode escapar da mão, e a gente se deixa como de qualquer jeito, e desse de qualquer jeito faz. Às vezes as pessoas não conseguem fazer, ou faz com que elas se machuquem, e é muito importante a gente entender essa distribuição. Então assim, é muito comum você vai me ver na sala, você, em vez de fazer de frente para o espelho, você vai fazer de lado. Por que você vai fazer de lado? Porque o exercício que você está fazendo, ele faz isso. Ó. Se essa bola escapar da tua mão, ela quebra o espelho, mas ela não cai em alguém. Que é muito importante esse contexto de segurança. Outra coisa que é importante é posicionamento do professor na aula. Às vezes eu estou dando aula para 5, 6, eu tenho que normalmente me posicionar num lugar onde eu consiga enxergar todos. Ou através do espelho, ou através do meu posicionamento na sala de aula. Então mesmo que eu esteja ajudando alguém aqui, vou imaginar que eu estou ajudando alguém aqui, essa pessoa está bem no extremo da sala. Se eu estou com a sala inteira nas minhas costas, se eu só ajudar ela agora do outro lado, eu já consigo ver mais coisas. E eu percebo assim, eu tenho o meu espaço, eu tenho professores aqui, eu já contratei muita gente, já teve muito estagiário, já teve muito professor, já teve muita gente. E são poucas as pessoas que se atentam para esse fato. E isso faz muita diferença também na percepção do aluno. Porque embora você fale assim, ele está fazendo ali, ele não tem risco nenhum que ele está fazendo. Eu viro de costas aqui para atender um aluno, não tem risco nenhum ali, continua não tendo. Mas eu não estou vendo. E para o aluno é muito ruim a percepção de eu não estar vendo. E aí se eu já estiver aqui, e de vez em quando eu só mirar o olho, ele sabe que eu estou vendo ele. Ele sabe que esse cara aqui precisa de mais atenção, mas que eu não perco contato com ele em nenhum momento. Corporalmente eu estou sempre virado para ele. E por que eu falo isso? Porque é muito comum receber elogios dos meus alunos aqui, falando assim, é incrível, né? Você consegue dar aula para 5 e prestar atenção em todo mundo. É muito difícil um professor consegue fazer isso. Será que eu consigo prestar atenção em todo mundo porque eu tenho poderes especiais ou porque eu tenho uma logística de treino que me facilita? A ordem com que eu coloco alguns exercícios, às vezes na apresentação do programa que eu tinha montado para a pessoa, agora ela tinha que fazer um exercício e depois o outro. Muitas vezes eu peso, se esse exercício aqui, se ele for antes desse, eu inverter a ordem, se isso vai fazer alguma diferença. Se não fizer nenhuma diferença, mas para a logística de funcionamento da sala faz diferença, eu inverto a ordem. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma corda naval e ao mesmo tempo tem 3 caras que vão usar a corda naval hoje. Eu tenho que antecipar isso no começo da aula. Não deixar chegar no final e falar, agora o último exercício dos 3 é corda naval. E aí um vai ficar esperando. Ou então, aquela coisa assim, eu estou falando, claro, tem que dar aula de personal 1 para 1, isso não serve para nada. Eu estou falando para aquelas pessoas que dão aula para pequenos grupos. Outra coisa que é interessante, eu passo um exercício para você aqui, eu vou passar um outro exercício para você aqui. Só que o exercício que eu passei para você lá, são 10 repetições, é muito rápido de você fazer um exercício, sei lá, bem simplesinho, 10 swings, sai muito rápido. Eu tenho que saber que e esse aqui eu tenho que explicar um exercício super complexo, vai me levar 1 minuto pelo menos para explicar. Eu tenho que saber que esse cara leva 10 segundos e esse 1 minuto. Quando eu passar 10 swings para ele, eu vou falar, você faz 10 swings, depois você já faz esse. Por quê? Porque eu sei que ele vai acabar antes de eu acabar essa explicação. Então, o que vai acontecer se ele acabar antes da explicação? Ele vai ficar aqui olhando pra minha cara ali, ó, braço cruzado, com aquela cara de, puta, que saco, tô aqui esperando, ninguém olha pra mim. Então eu tenho que antecipar isso. Isso aí é tudo gerenciar e coordenar bem a sua disposição na sala de aula, a disposição dos seus equipamentos, a quantidade de equipamentos que você tem, a estrutura de treino que você montou,
os intervalos e duração de cada exercício, tudo isso você tem que ter controle. E é tanta coisa para controlar que eu falo que você tem que ser um especialista em logística. Inclusive você tem que ter uma planilha que te ajuda nisso. Eu tenho uma planilha aqui que me ajuda muito. Ela descreve toda a aula com todas as variáveis. A gente até fala, tem 12 características de um exercício. Então, tendo 12 características, são 12 variáveis que eu tenho que me preocupar e algumas delas podem interferir no andamento de uma aula. Qual é o grande lance? A percepção do aluno se uma aula foi boa e ruim, muitas vezes passa pela só ele ter cruzado o olho com você algumas vezes em momentos que você não estava perto dele na aula. Só isso. O resto da aula foi igualzinha. A sua e a do outro professor foi igualzinha. Só que em vários momentos, o aluno adora testar. Aprenda essa que o aluno adora testar. Ele percebeu que quando você se afastou dele, você fez questão de olhar e eventualmente, vou dar uma dica para você, corrija ele de longe. Olha o pé aí, ó, já te falei, deixa esse pé reto. Então, aqui e tal, ó, o swing e tal. Ele percebe que mesmo quando você está com o outro, você olhou para ele. E isso faz toda a diferença naquela percepção do professor que vai ser considerado bom pelo aluno do que o professor que vai ser considerado ruim. Eu conheci professores ótimos tecnicamente que não entendia isso e nunca foram considerados bons pelos seus alunos. Beleza? Amanhã eu tô de volta. Grande abraço. Tchau.